Oi, eu sou o Júnior, do Newton Júnior Homemade, e a receita de hoje é dupla: canjica doce e paçoca. Nossa semana festa junina aqui no canal, e aí hoje a gente vai de canjica doce hoje. É engraçado que está tendo uma discussão, né, até no Twitter, se é canjica doce, se é mungunzá, se é canjicão, mas a verdade, não existe verdade. Existe que em algumas regiões se chama isso aqui de canjica doce e a região lá do Nordeste chama de mungunzá. Se for pegar pela história, o certo seria o nome mungunzá. É a velha briga da bolacha e do biscoito. Então, e hoje, além dessas receitas de canjica, eu vou dar uma receitinha bônus rápida de paçoca. Uma paçoca bem simples, só amendoim e açúcar mascavo, que ela vai dar um sabor a mais também na nossa canjica aqui. Essa canjica são ingredientes simples, eu vou passar aqui na descrição a receita que eu faço, mas muita coisa aqui é adicional, fica a seu critério. Vocês podem ver que ela não tem leite condensado, eu não gosto muito de leite condensado em algumas receitas, porque eu acho que dá um excesso de doce, entendeu? E eu acho que fica enjoativo. Então a minha é só açúcar, leite de coco, e aí vamos agora para vocês conhecerem os ingredientes. Leite de coco, açúcar, especiarias, canjica branca, amendoim, açúcar mascavo e amendoim. Essa receita, vocês podem ver que são poucos ingredientes. A única observação que eu tenho para dizer aqui é a seguinte, são na parte de especiarias. Eu utilizo anis, utilizo canela em pau, utilizo cravo, e duas que são difíceis de achar, com certeza, mas você não precisa colocar. Isso aqui é uma dica minha, é uma coisa que eu gosto de fazer, que é o alcaçuz e o cardamomo. Cardamomo é caro, então se você não tiver em casa, tranquilamente você consegue fazer ela. E o alcaçuz, se você achar, você pode colocar, que ele é engraçado, porque ele deixa um sabor que, quando você estuda a tabela de sabores, ele tem um sabor que fala que é medicinal, que é um gosto de remédio, mas não é um remédio ruim, ele dá um doce, é um sabor bem diferenciado. Eu gosto de colocar em tudo que eu faço de preparação doce. Eu não tenho aqui em casa, mas geralmente eu coloco até mais coisa. Eu coloco aridã, coloco puxuri, eu pego algumas ervas brasileiras e coloco também, algumas favas, eu acho legal, dá um sabor bem interessante. Porém, eu vou colocar essas duas como opcionais. Caso vocês achem e tenham, pode usar. E no mais é o simples, né? Açúcar, como eu já disse, não uso leite condensado. A canjica branca, que você compra em qualquer lugar também. Então, agora que a gente já deu uma geral aqui dos ingredientes, dá um like na receita e vamos lá preparar ela. Primeira parte da nossa canjica é cozinhar a canjica. Então, o que a gente vai fazer? Sem muitos ingredientes. É a canjica branca aqui, sem medo de panela de pressão, porque é só utilizar ela da forma correta. Não encher muito, ver se está tudo limpinho, se não tem nenhuma saída de pressão que está entupida, se a borracha está limpa e nova. Cara, se tiver tudo certinho, não tem por que dar errado. Cobri aqui a canjica 2 dedos acima, já posso ligar meu fogo já, fogo alto, fecho a panela, né? Quando começar a dar pressão, eu vou marcar 30 minutos e aí a gente vai ver que ela vai estar cozidinha e depois a gente continua o preparo para dar sabor a essa canjica. Passado aqueles 30 minutos que a gente colocou nessa canjica, você vê que ela já está aqui, ó, cozidinha já. O que eu fiz nela? Eu tirei um pouco o líquido que estava nela, porque quando você coloca ela para cozinhar, fica um líquido borbulhando ainda. Eu só retirei um pouco, não tirei tudo, né? Deixei meia hora porque eu ainda quero ela um pouco mais durinha, porque agora que eu vou colocar o leite, ela vai dar mais amaciada ainda. E aí o que a gente vai fazer aqui? Adicionar os ingredientes tirando as especiarias. As especiarias eu vou dar uma dica aqui para vocês. Põe o leite de coco, junto mesmo. Se não cobrir, você pode adicionar mais um pouco de leite em porções iguais, de leite de coco e de leite normal. Mas a proporção que eu estou colocando na receita vai cobrir sim. Jogo o açúcar todo aqui.
Dá uma mexida para esse açúcar incorporar. Igual eu comentei, eu não uso leite condensado. Se você quiser ele mais doce, adiciona mais um pouco de açúcar. Agora que você misturou aqui, vai jogar o amendoim. Depois que você começar a mexer, aí a gente vai ligar o fogo e vai deixar isso aqui fervendo até o açúcar sumir. Você vai perceber pelo fundo da panela mexendo. E você provar e ver que a canjica está mais macia e que já está com um doce legal do jeito que você quer. Enquanto a gente está aqui, colocou para ferver a nossa canjica com açúcar, com leite, vamos trabalhar os nossos sabores, que são aquelas especiarias que eu discriminei lá na nossa ficha técnica. E aqui vai uma dica. Se você estiver usando cravo, canela e o anis só, tipo, minha infância toda, adolescência, minha mãe jogava tudo ali dentro, depois tinha que ficar catando. Eu vou dar uma dica para você não ficar catando esses produtos depois, que é criar um saquinho mesmo de sabor. Aqui eu estou usando 2 gases, que eu vou colocar elas em cruz, e vou adicionar aqui os meus ingredientes. Aqui eu vou jogar o quê? Vou jogar minha canela aqui, meu anis, meus cravinhos, o alcaçuz, e quando eu for jogar aqui o cardamomo, é bom você cortar ele ou você amassa, porque o sabor do cardamomo são as bolinhas que estão dentro deles. Coloquei aqui meus temperinhos, vou fechar esse. E aí o que você pode fazer? Pega um barbante, amarra. Fiz aqui o meu saquinho, o meu sachê de sabor. Vou adicionar dentro da minha panela. E aí vai afundar ele aqui no meio. Ele vai ficar soltando sabor durante todo o processo. Dica também. Se você colocar e deixar aí dentro, depois você pode tirar ele quando você for consumir. Se você não quiser, você vem aqui, pega uma corda, um barbante maior, dá um nó e deixa. Cuidado com o fogo, né? E deixa ele aqui até ferver e tal, e quando estiver pronto a gente pode tirar o saquinho e jogar fora. Ou se você é daqueles que fica sempre comendo um pouquinho, bota um pouquinho de leite e vai comendo durante a semana, deixa o saquinho aqui dentro, né? Corta o barbante um pedaço e vai deixando que ele vai soltando sabor. Nossa canjica está aqui, fervendo, e a gente vai fazer a nossa paçoca, que é rapidinho. Estou usando o multiprocessador. Você, se não tiver, pode ser o liquidificador, só que você tem que ficar atento de toda hora ir lá e mexer, porque tende a grudar no fundo. Aqui é o seguinte, joguei aqui meu amendoim no multiprocessador, espalha ele aqui um pouquinho. Vou deixar ele batendo até ele virar, você vai ver que ele vai ficar bem mais cremoso. Nesse momento, a gente vai jogar o açúcar, mas eu vou te mostrar o ponto, que é só deixar bater. Você vai ver que se você estiver usando o multiprocessador ou se você estiver usando o liquidificador, vai ter hora que vai agarrar um pouco no fundo. Então você abre, vem com uma colher, uma espátula e vai tentando tirar um pouco, porque como o amendoim tem gordura, é normal acontecer isso. Só cuidado para o seu multiprocessador não pular a lâmina. E aí, porque se ele pular a lâmina, ele vai ficar só por cima, não vai triturar igual a gente quer. Aqui já está quase pronto, porque a ideia da paçoca é que ela não fique tão granulada, né? Você tem que deixar ela mais lisa do que isso, para ela dar liga junto com o açúcar. Então aqui, tirei um pouco do fundo, continuo processando. Tirei aqui a tampa e dei uma olhada que ela já está bem granuladinha, já está bem grudandinho aqui no fundo. Então a gente vai fazer o quê? Vamos adicionar agora o açúcar mascavo e deixar misturar mais agora, que agora sim vai dar liga nela. Mistura aqui dentro mesmo, só toma cuidado, né, para não sair a sua lâmina. Pode misturar aqui e deixa bater até você ver que está tudo junto. E aí você vai ver que ela vai até ficar mais durinha. Nossa canjica já está fervendo, então o que eu vou fazer? Vou mexer aqui nela, só para os sabores, e vou abaixar o fogo.
porque estava no fogo alto. Então ferveu, deixa aqui. Enquanto isso, a gente está aqui fazendo a nossa paçoca. Já está granulada, ela tá tipo uma farinha, só que é uma farinha mais úmida, né, e mais grossinha. Essa paçoca não é aquela paçoca rolha não, nem aquela quadradinha não. É uma paçoca mais solta mesmo, que eu uso só pra gente dar sabor pra nossa canjica, e quando for provar, quando for comer a canjica, for servir, joga um pouquinho por cima, como se fosse um crumblezinho. Vamos tirar agora daqui, enquanto isso vamos aguardar aqui a nossa canjica. E agora, finalizando nossa canjica, é o seguinte, provou a canjica, viu que ela tá macia, o sabor tá gostoso, né, que ela absorveu esse caldo que a gente jogou. Vou pegar 2 colheres da nossa paçoca, vou com a colher grande, vou jogar aqui nela, vou guardar para provar para quando eu for servir. Vou misturar aqui bem e já posso desligar o fogo. Entendeu? Desliguei o fogo, ela ficou mais ou menos uns 10, 15 minutos aqui fervendo. Desliguei o fogo, vou deixar o meu sachê aqui e agora já tá com caldinho, ó, já tá bem bonita, já posso servir. Canjica pronta, deliciosa aqui, com bastante caldinho pra gente. Nossa paçoca também. Então, quando eu for servir, só pegar mais um pouquinho aqui da paçoca, jogar por cima, faz a decoração que você quiser. Lembrando que já tem um pouco da paçoca na nossa canjica. Receita rápida, se você pensar, são poucos ingredientes. Os extras, caso vocês não tenham, também dá para fazer com o cravo, dá para fazer só com cravo e canela, só com canela, só com cravo, ou com todos os ingredientes, caso vocês consigam. Vai ficar deliciosa. Se vocês provarem, já que ela não leva leite condensado, provou, não achou tão doce, pode jogar mais, para aquela quantidade que eu coloquei, você pode jogar mais meia xícara de açúcar, entendeu? Eu, particularmente, aqui em casa, na verdade, a gente não gosta de tão doce, porque fica enjoativo. Pode fazer numa quantidade maior essa receita, presentear para alguém, para o vizinho, para parente, né? Porque ela é deliciosa. E essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado dela. Lembrando sempre, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que sempre tem receita nova. Dá um like nessa e até a próxima.